Está assistindo ao canal SelegaDev e hoje eu vim mostrar para vocês como eu fiz essa tela de login com HTML, CSS e JavaScript, uma página responsiva onde ela se adapta a diferente tela de dispositivo, onde ela responde a uma tela menor e uma tela maior, e ela também traz a questão de mostrar senha. Quando você digita a sua senha aleatória aqui e clica mostrar senha, ela desmascara a senha no input. Então vamos para a mão na massa, vamos desenvolver essa página. Vamos abrir nosso VS Code aqui. E abrindo nosso VS Code, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma pasta. Eu já criei minha pasta e já abri no meu VS Code a pasta página login. E dentro dessa pasta eu tenho outra pasta chamada images, que contém a imagem do nosso projeto, a imagem que a gente utilizou aqui na página de login. E sem enrolação, vamos criar nossos arquivos HTML, CSS e JavaScript. Vamos criar o nosso index.html, nosso style.css, o nosso arquivo script.js. Vamos inicializar a estrutura básica do nosso HTML com exclamação Enter, mudar a linguagem para PTBR e mudar o título do nosso site. Vai chamar página de login. E vamos já linkar o nosso CSS e o nosso JavaScript, script.js, e passar um atributo chamado defer para quando ele ler o script, ele executar por último, para ele executar depois do nosso HTML. A gente até pode deixar o nosso script no final do body, que é o mais recomendável, mas aqui eu vou utilizar o atributo defer na nossa importação do script, para ele ler por último. Vamos criar nossa tag main, que vai ser todo o conteúdo principal da nossa página, vai ser todo esse card grandão aqui, e vai ter duas divisões, o lado direito, que é onde vai ficar a imagem aqui, e o lado esquerdo, que vai ser o formulário de login. Então vamos criar uma div chamada left, do lado esquerdo, e outra div chamada right, do lado direito. Do lado direito a gente tem a imagem, então já vamos colocar a imagem aqui, tag mg images barra nome da imagem, e no alt vai ser o texto alternativo, imagem login. Agora vamos desenvolver o nosso formulário. Vamos começar com a tag form. No action eu vou colocar um hashtag porque ela não vai direcionar para lugar nenhum. E o que a gente precisa agora? Criar as divisões que vão marcar cada parte do nosso formulário. Primeiro aqui a gente tem uma divisão para o título, outra divisões para os inputs aqui, para os nossos inputs, e outra divisão para os nossos botões, que vai ser o nosso entrar e o nosso esqueci minha senha, que vai ser um link. Então tá, vamos começar criando ponto box title, que vai ser a divisão para o nosso título, e dentro do box title vamos ter outra div chamada title, e dentro dela vai ter um H1 login e uma div com a classe row de linha, que vai ser a nossa linha azul, essa linha aqui logo embaixo do login. E também vamos criar outra div dentro do box title que vai englobar o nosso botão, que vai ser o box button, que vai ficar o nosso botão, cadastre. Esse botão azulzinho aqui que a gente fez no cabeçalho de login aqui. Agora logo embaixo vamos começar a desenvolver os nossos espaços para os nossos inputs. Então fora do box title a gente vai criar outra div chamada container input. Dentro dele vai ter um label. Sem esse for que nós não vamos utilizar, nome, um BR para pular uma linha
e um input do type text com placeholder nome. O placeholder, o que ele é? Deixa eu executar nosso site aqui, do LiveServer. Placeholder, ele é esse textinho pequeno dentro do input. Tá vendo aqui esse nome? Placeholder é esse textinho dentro do input. E também vamos colocar também o atributo required. O required ele serve para quê? Para toda vez que a gente tentar enviar o nosso formulário, ó, clicar Enter, ele vai ver se o campo tem algum valor dentro ou não. E se não tiver, ele não vai deixar enviar o formulário e vai mostrar essa restrição. Preencha este campo. Se a gente preencher e apertar Enter, ele envia o formulário. Tá, vamos copiar e colar. Agora vamos fazer nossa senha. Vou digitar a senha. Senha. BR, input do type password, placeholder, senha. E eu vou colocar um ID aqui para a gente conseguir manipular esse elemento com JavaScript, para a gente conseguir mostrar e não mostrar a senha. O ID dele vai ser input password. E logo embaixo também, dentro do container input da senha, eu vou criar um BR para pular uma linha e eu vou criar outra separação, outra div dentro do container input para separar a parte do mostrar senha. Então aqui eu vou chamar de ponto box show password. Box show password. Dentro do show password a gente vai ter um P escrito mostrar senha. E embaixo um input do type checkbox. Esse não vai ser required porque ele não é um requisito para ser enviado o formulário. Agora o que falta a gente fazer? Desenvolver a separação dos botões. O nosso botão de entrar e o nosso link de esqueci minha senha. Então, fora do container input, a gente vai criar uma div chamada box button também, com um botão chamado entrar, com a classe btn entrar. E logo embaixo a gente vai ter uma tag A que vai ser o link com hashtag, que não vai levar, né, para lugar nenhum. Esqueci minha senha. Vamos ver como tá ficando. Login, cadastro, esse aqui vai ser a linha que a gente vai fazer com o CSS. Nome, senha, mostrar senha, entrar, esqueci minha senha e a imagem. Bom, agora só falta fazer a parte do CSS e deixar isso aqui bonito. O nosso HTML já está pronto. O que falta a gente fazer? Só alterar o tamanho da nossa imagem, que eu já vou alterar aqui no nosso HTML. Width de 350 pixels e um height de uns 550 pixels. Eu acho que tá bom. Vamos ver qual tamanho ficou. Vamos abrir nosso site aqui. Eu acho que está ótimo. Agora vamos começar a manipular o CSS e deixar isso aqui bonito. Primeiro a gente vai começar a zerar os margens e os paddings padrões de todos os elementos. O asterístico ele significa todos. E se a gente abrir aqui no nosso site, a gente percebe aqui que ele vem com uma margem padrão. Ó, tá vendo esse espaçamento? Ele vem com uma margem padrão. Vamos resetar as margens padrão de todos os elementos, os paddings, que são o espaçamento interno. Vamos tirar as bordas, com a border none, um outline none. O que é o outline? O outline, ele é quando a gente ativa o input, ele coloca uma borda no input, ó. Olha lá, eu ativei esse input, ele ativa essa borda. Isso é padrão, vamos tirar esse padrão também. Outline none. E vamos definir uma fonte padrão para o nosso projeto. Fonte family Arial mesmo. E também vou colocar um box sizing border box.
Esse box size em border box, ele fala assim pra gente, que nenhum elemento filho vai ultrapassar o tamanho do elemento pai. Ou seja, se o container input tem X de tamanho, o input nunca poderá ser maior que o container input. Por quê? Porque o container input é um elemento pai e o input é um elemento filho. É isso que o border box size em border box faz. Ele fala pra gente que um elemento filho não pode ultrapassar o tamanho do elemento pai. Isso a gente já vai deixar padrão. Agora vamos começar a modificar nosso body. Utilizar flexbox para centralizar tudo no centro. Display flex, justify content center e um align item center. Para alinhar tudo no centro. Vamos definir uma altura mínima também para o nosso body de 100 pH. E vamos trocar também a nossa cor de fundo, né? Que a gente percebe que a nossa cor de fundo aqui tá branca e a cor de fundo da nossa página de login é um cinza bem clarinho. Então vamos mudar isso aqui. Mudar para um background color white smoke. Vamos ver como ficou. Já deu uma mudada, tá pegando forma nossa página de login. Agora a gente vai manipular nosso main, que é o nosso conteúdo principal, o nosso cardzão grandão. A gente vai usar a flexbox nele, um display flex. Vamos definir um width de 90% do body e um height de 90% do body também. Também vamos dar um box shadow para ele, que é uma sombra na caixa de 1 pixel, 3 pixels e 4 pixels. E um RGBA de 0, 0, 0 e o alpha, que é a transparência, vai ser de 2.267. Também vamos dar um background color branco para ele, um background color white, para ele pegar forma. Olha lá, a gente já consegue ver o nosso card, todo o nosso conteúdo principal. Agora a gente precisa manipular o lado direito e o lado esquerdo para ficar um do lado do outro. Tá, vamos manipular o nosso lado esquerdo primeiro com o left. Ele vai ter uma largura de 50%, né? Vai ser a metade do nosso main. A gente vai aplicar um flexbox nele, display flex, justify content center para alinhar no meio, na horizontal, e um align items center na vertical. Vamos ver como está ficando. Olha lá, já jogou um do lado do outro agora. Só falta a gente centralizar a nossa imagem, que está do lado direito. Ponto right. Ele vai ter um índice de 50% também, assim como o lado esquerdo. E a gente vai aplicar um flexbox nele. Display flex, justify content center. Align item center. Já centralizamos o nosso lado direito do login, da tela de login. Agora vamos mudar a cor de fundo do lado direito, que é um azul bem clarinho, um azul claro. Background color vai ser um RGB de 80, 119 e 247. Vamos ver como ficou. Bem parecido, já tá pegando forma. A gente já terminou o lado direito. Agora a gente precisa modelar o nosso formulário. Então, forme. O nosso formulário ele vai ter uma largura de 80% do lado esquerdo e ele vai ter uma altura, um height de 90%
do nosso lado esquerdo também. A gente vai aplicar um Flexbox para centralizar os elementos dele. Display Flex, Justify Content Center e um Align Items Center. E vamos aplicar um Flex Direction Column para deixar em direção de coluna, ou seja, um embaixo de outro. Porque em direção de linha é um do lado do outro, direção de coluna é um embaixo do outro. Vamos também agora mudar o nosso Box Title. A gente precisa aplicar um Flex Box no Box Title, porque nossa caixa de Box Title está um embaixo do outro. A gente precisa jogar o login para um lado e jogar o botão para o outro, igual tá aqui, e fazer a nossa linha. Então, mão na massa. Vamos pegar o nosso Form Box, ponto Box Title, né? Ponto Box Title. Vamos aplicar aqui um if de 100% nele e um display Flex Justify Content. Vai ser um space between para ficar um em cada lado. E vou deixar também um Align Items Start no começo. Eu vou definir uma altura de 100 pixels no nosso Box Title. Lá, já conseguimos colocar o login de um lado e o botão de cadastro do outro. Só falta fazer a linha e modificar o nosso botão. Então tá, vamos pôr a mão na massa e vamos fazer a nossa linha. Ponto row. E a nossa linha ela vai ter uma largura de 50 pixels e uma altura de, acho que 6 pixels tá bom, 6 pixels. Vai ter uma altura de 6 pixels, um background color de um RGB de 56, 85 e 247. 247 para ficar aquele azulzinho. E vamos colocar um border radius de 5 pixels. Vamos ver como está pegando o formato. Já está um embaixo do outro já. A linha está bem parecida. Agora a gente precisa fazer um Flexbox no nosso title. Por quê? Porque o nosso title ele precisa colocar um embaixo do outro com esse espaçamento aqui pequeno. Então vamos colocar um Flexbox no nosso title. Ponto title. Ponto title. Display Flex. Justify Content Center. Um Align Item Center. A gente vai colocar um Flex Direction Column. Flex Direction Column para ficar um embaixo do outro e um gap de uns 10 pixels. Vamos ver como está ficando. Tá, no centro não, vai ser Align Items Start. Ele ficar no começo e olha lá, certinho. Desse jeito a gente quer que fique bem parecido, tá pegando forma. Agora vamos manipular o nosso botão. Vai ser ponto box title button. Tá, vamos manipular nosso botão agora. Ele vai ter uma largura de 130 pixels. Ele vai ter uma altura de 30 pixels. Um background color que vai ser um RGB de 34 108 e 245. Vamos colocar um color white para ele ter uma cor de letra branca. Mudar font size para medium, tamanho da fonte para medium, deixar medium. Colocar um border radius de uns 5 pixels, acho que tá bom, e um cursor pointer. Cursor
pointer. O cursor pointer ele serve para toda vez que a gente passar o mouse em cima do botão, ele ficar com esse mostradinho de clicar, ó, do jeito que o mouse muda para mãozinha. Tá, já terminamos o nosso box title, que é o nosso conteúdo de título. Agora a gente precisa manipular os espaços de input. Vamos começar com container input, container input. O nosso container input ele vai ter uma largura 100% no nosso formulário. Vamos aplicar também o flexbox display flex justify content center e um align item center junto com flex direction, que é a direção do nosso flex direction column, e um margin bottom bottom de 20 pixels. Vamos ver como está ficando. Tá, já está começando a pegar forma. Tá, eu vou tirar esse align item center e o justificar content center para não precisar centralizar. Vou ver como está ficando. Para ficar bem no cantinho, igual está aqui, ó. Agora a gente precisa manipular os nossos inputs. Então a gente vem aqui, input, o nosso input, o que a gente pode fazer nele? Vamos dar uma largura de 100% também nele. Ele vai ter também uma altura de 40 pixels. Vai ter também um background color que vai ser um RGBA de 146, 172, 197 e um alpha que vai ser a nossa transparência de 0.158. Vamos colocar um border radius de uns 5 pixels e colocar também um box shadow de 0 pixels, 1 pixel, 2 pixels e um black com sombra, uma sombra de preto bem clarinha assim. Vamos ver como tá ficando. Eu acho que tá ótimo, ficou ótimo. Não vai ficar 100% igual, mas eu acho que tá bom, tá pegando forma a nossa tela de login. Aqui só a cor do input que tá ficando mais clara, mas não tem problema. Acho que ficou melhor assim do que nosso primeiro exemplo. Também vamos mudar a nossa font size, que é o tamanho da nossa fonte, para larger. Pronto, agora sim está começando a pegar forma o nosso formulário. Agora a gente precisa manipular o nosso label. Então, acho que só uma font size larger também dele já fica ótimo. Vamos ver isso, font size larger. Então a gente precisa consertar esse input grande. Para isso, eu vou colocar uma classe no HTML para a gente manipular somente o input do checkbox. Input do type checkbox, class check. Colocar um ID nele também de check. A gente vai precisar manipular ele com JavaScript para poder desmascarar a senha. Vamos abrir nosso CSS. Primeiro vamos manipular o nosso box show password, que é a nossa div que engloba o nosso mostrar senha. Ela vai ter uma largura de uns 30%. Vai aplicar o flexbox, display flex. Vai ter também o nosso justify content space around, para ele criar um espaço entre os elementos, no final e entre os elementos da nossa div. E também um align item center, para centralizar eles no eixo vertical.
Vamos ver como tá ficando. Olha lá, já ficou um do ladinho do outro, bonitinho, igual aqui. A gente só precisa manipular agora o nosso input, que é o nosso ponto check. Se eu não me engano, é ponto check, isso, ele vai ter um width de, eu acho que uns 15 pixels, tá bom? 15 pixels e um height de 15 pixels também. Vamos ver como tá ficando. Isso, ó, já tá ficando maneiro. Agora a gente precisa só manipular a nossa div de botão agora. Vamos agora box button entrar. Eu vou mudar o nome que a gente colocou no começo, que era só box button. Vou trocar button entrar. Cadê? Box button entrar, que a gente já tem uma classe chamada box button dentro do nosso box type. Nosso box button entrar, ele vai ter um width de 100%. A gente vai aplicar nele também o flexbox, display flex, justify content center, line item center e um flex direction column para a gente colocar um item embaixo do U. Vamos colocar também um gap de 20 pixels. Vamos manipular agora o nosso botão, que é .btn entrar. Ele vai ter um width de 100% da div dele, um background color que vai ser um RGB de 34, 108 e 245. Um color white, para o texto ficar branco, color white, um font size larger, vamos ver, larger, tá bom? Larger, font size larger e também um border radius de 5 pixels e a altura do nosso botão vai ser de uns 35 pixels. Eu acho que 35 pixels está bom. E colocar um cursor pointer. Vamos mudar agora também a cor do nosso A, que ele está no nosso exemplo um cinza escuro. Aqui ó, cinza escuro. Esqueci minha senha. Vamos mudar a cor do nosso líquido. Esqueci minha senha. Ele vai ter um color de um gray, só que um gray escuro. Um cinza escuro. Vamos mudar pra cá. Um cinza bem escuro. Aí ó, o nosso layout já está pronto. Agora o que falta a gente fazer a responsividade e o nosso JavaScript, que é para manipular e mostrar sempre. Começando com a nossa responsividade agora, eu vou criar um @media aqui, que é a nossa media core. Com ele a gente define uma largura máxima, um max width de, acho que uns 800 pixels, está ótimo. E o que a gente está fazendo aqui? Eu estou falando para o nosso CSS que enquanto a largura for menor que essa max width, ele vai aplicar determinado estilo. Qual estilo? Um estilo para a gente deixar a nossa tela responsiva, onde eu vou mudar o nosso main, vou aplicar um flex direction column nele para ficar um embaixo do outro em telas menores, um justify content center para alinhar no centro, um align item center para alinhar no centro também na vertical, e definir uma altura de 200 VH para quando ele ficar menor ele ocupar mais que a tela inteira. Metade da nossa main vai ficar na tela inteira e a outra metade vai ficar na parte de baixo quando a gente arrastar para baixo. Isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Agora vamos modificar nosso lado esquerdo, left, que ele vai ter uma largura de 100% agora
e uma altura de 50%, porque 50% agora vai ocupar 100% da tela inteira, porque a nossa tela agora está dobrada. E também vamos fazer a mesma coisa do lado direito, um width de 100% e um height de 50%. Vamos visualizar como está ficando agora. Vamos atualizar a página. Tá, vamos manipular. Diminuindo. Chegou em 800 pixels, ó. Quer ver, ó? 800 pixels. Olha lá, você viu que ele muda o flex direction da nossa main para column, onde ele deixa de ser row, que é um do lado do outro, vira coluna. E metade da nossa main acaba ocupando 100% da nossa tela. E ele fica um embaixo do outro. E conforme a gente vai diminuindo, ele vai se adequando até para uma tela menor, ó. 100% responsiva. Agora o que falta? O nosso mostrar senha que ainda não está funcionando. Para isso, eu vou agora abrir o nosso arquivo script.js. Vou criar duas constantes. Vou pegar o nosso input password, que eu vou chamar de input pass, com document, acessar o nosso documento, ponto get element by id, que é pegar elemento por id. Vou passar o id do nosso input, que é input password, que é o id que a gente passou aqui, ó. Cadê? O input do type checkbox tem o id check, e o nosso input do tipo senha vai ser o input password. Agora a gente vai pegar o checkbox, que vai ser check, vai receber document ponto get element by id também, com id check. Agora, quando a gente clicar no nosso check, ou seja, eu preciso colocar um escutador de evento. O que é um evento em JavaScript? Um evento é alguma ação que o usuário faz na tela do computador, seja um clique, passar o mouse por cima. Agora a gente vai manipular o evento de clique. Então eu vou colocar um escutador de evento, ou seja, add event listener, adicionar escutador de evento, para escutar o evento de clique no nosso check, que é o nosso checkbox. E quando ele clicar, a gente vai executar uma função. Qual função vai ser essa? A gente vai verificar se o nosso checkbox ele está marcado, ou seja, checkbox.checked. Se ele estiver marcado, o nosso input do type password, que é o nosso input pass, a gente vai alterar o tipo dele para text. E quando a gente clicar e ele não estiver marcado, ou seja, a gente estiver desmarcando o input do type password, a gente vai voltar para o type password. Isso para verificar. Quando a gente marcar o nosso input do type checkbox, ele vai alterar o tipo do input password para texto, porque a gente só consegue visualizar a senha no input do tipo texto. E para a gente não verificar, quando tiver desmarcado, a gente vai voltar para o tipo password, tipo de senha. Vamos atualizar aqui e vamos testar. Marcar, ele mostra. Já está funcionando. Desmarcou, marcou, desmarcou, marcou. E já está responsivo. Já conseguimos fazer a desmascarização da senha. E é isso o nosso tutorial de hoje, pessoal. Agradeço quem ficou até o vídeo até aqui. E eu peço que vocês me dêem um feedback. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, deixem seu comentário, dê sugestões para próximos projetos, próximos tutoriais, dê sugestões de vídeos, deixa seu comentário aqui abaixo e se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e é isso. Tamo junto, rapaziada.